cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Boa noite, irmãos, graça e paz. Grande é o Senhor. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, pois só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nesse momento, nós vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica. Mas antes, eu queria pedir que você que tem algum pedido de oração ou até mesmo motivo de gratidão, são inúmeros motivos de gratidão a Deus, pelo cuidado dEle, pelo sustento, pelos livramentos. Então, se você tem algum pedido de oração, algum motivo de gratidão, compartilhe aí conosco que logo mais nós vamos estar orando, agradecendo a Deus e colocando no altar dEle os pedidos que foram apresentados. Agora, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 1, nos versículos 1 ao 5 e depois dos versículos 14 ao 16. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 5, dizem assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunha a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém. O mesmo Deus que criou o universo, o Deus divino, onipotente, onipresente, santo, habitou entre nós. E glória a Deus por isso. Nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto, por esse momento. Oremos. Ó Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, te louvando, te bendizendo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que tudo que nós venhamos fazer aqui nesse momento, aqui na igreja, em nossas casas, seja unicamente para o louvor, Senhor, do Teu nome. Ó Pai, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Continue louvando aí da sua casa a esse Deus, que é o único que deve receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Amém. Continuemos adorando ao Senhor através dessas canções. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala que nós vamos seguir com fé, independente desse momento difícil que estamos passando, distante um dos outros, mas precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, mantendo a fé, que tudo vai ficar bem no final. O meu Deus é maior que meus problemas, e eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. E eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus.
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. O meu Deus sabe tudo o que eu preciso para sentir a paz dentro do meu coração. E é nessa confiança que você que ainda não fez o seu pedido de oração, aí compartilha o seu pedido de oração, o seu motivo de gratidão, para que nós possamos estar orando nesse momento. E antes de orar, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19. Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19, dizem assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aí o profeta Abacuque passou por momentos de tristeza, momentos de angústia, que às vezes ele não entendia, mas depois ele entendeu, né, que esperar e confiar em Deus era a melhor coisa a se fazer. Ele é interessante no versículo 18 diz: mesmo assim eu me alegro no Senhor. O profeta Abacuque se alegrava não nas circunstâncias que ele estava passando, mas sim porque ele podia confiar no Senhor. Assim como ele, né, nessa certeza que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor está no controle de todas as coisas, nós vamos estar apresentando os nossos pedidos de oração e também os nossos motivos de gratidão.
O irmão Célio colocou aqui: Deus abençoe a todos os papais da família CBM. Nós vamos agradecer, amanhã nós comemoramos os Dias dos Pais, e nós vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos pais. Então, não temos mais nenhum pedido no momento. Vamos orar. Vamos apresentar a Deus a vida dos nossos pais. E também Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Talvez tenha alguma coisa que tenha te incomodado e você não compartilhou aqui. Mas nós vamos estar orando. Deus sonda, Deus conhece os nossos corações. Oremos. Ó Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, porque o Senhor é bom, Senhor. O Senhor é misericordioso. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado, nos protegido, ó Pai. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Ó Pai, nesse momento nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer pela vida dos nossos pais, que são bênção em nossas vidas. Ó Pai, abençoa a vida de cada pai da CBM, Senhor, de Mossoró, do Rio Grande do Norte, do país, ó Pai Santo. Que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, Senhor, de te reconhecer como único suficiente Salvador, Senhor, que eles possam tomar essa decisão. Que nós possamos ser instrumentos teus na vida desses pais, ó Pai Santo. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela bênção, Senhor, que são os nossos pais em nossas vidas. Nesse momento, nós queremos também te apresentar os pedidos de oração. Tu sabes, ó Pai, tu sonda os nossos corações, tu sabes o que tem nos inquietado, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, confiar em Ti, que nós possamos esperar e confiar, saber e entender, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Pai Santo. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Veio ao mundo pra vida assim me dar. Pagou o preço que eu não podia pagar e escolheu morrer pra que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Veio ao mundo pra vida assim me dar. Pagou o preço que eu não podia pagar e escolheu morrer pra que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem.
que posso expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Dando a mensagem, mas o irmão Célio colocou um pedido de oração aqui. Quero pedir orações por minha filha, Cleia. Nós vamos estar orando pela Cleia. E também nós vamos estar orando pela vida do pastor Alan, que vai estar ministrando a palavra nesse momento. Oremos. Ó Pai, graças te damos, Senhor, nesse mais um momento, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento, nós queremos te apresentar, Senhor, a vida da Cleia. Tu sabes, tu conheces, Senhor, o que ela está passando, o que ela está precisando. Vem estar, Senhor, cuidando da tua serva, suprindo, Senhor, todas as suas necessidades, ó Pai Santo. Que ela possa, Senhor, confiar em ti. Que ela possa entender, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nesse momento, Senhor, nós queremos também apresentar a vida do nosso pastor Alan, que o Senhor possa estar usando, Senhor, o teu servo, para falar aos nossos corações, Senhor, nesta noite. É isso que nós pedimos, ó Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Alan. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os amados irmãos que estão aqui conosco, conectados nessa noite de sábado, juntos, prestando esse culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Nossos queridos amigos que nos assistem, que tiveram acesso a este canal, estão hoje, ou talvez pela manhã ou à tarde, estarão vendo, ouvindo a mensagem do Senhor através deste culto que aqui estamos prestando a Ele. Eu quero agradecer a Bia, obrigado Bia pela a maneira brilhante de servir ao Senhor, juntamente com os nossos meninos de louvor, o Pavão, o Sadraque, nossa equipe de transmissão aqui, a Thomas, o Geni, a Raíssa, e nós louvamos a Deus pelos seus servos e servas. Nós vamos estar dando continuidade à nossa série de pregações lá. Estamos estudando uma temática. Essa temática tem como título A Majestade de Deus e seus atributos extraordinários. E nós, apesar de estarmos assim ainda em passos de introdução, mas já temos visto alguns atributos de Deus. Nós tivemos uma análise, um panorama acerca da série, como estaremos trabalhando ao longo desses sábados. Nós já vimos aqui acerca dos atributos divinos, como nosso Deus ele é infinito, ele é eterno, nós vimos com o pastor Alaná.
nós vimos também que o nosso Deus, ele pode ser conhecido, mas ao mesmo tempo ele é incompreensível, e incompreensível no sentido, não de que Deus não compreende, incompreensível no sentido de que, devido à sua grandeza, não tem como nós mensurarmos a magnitude de Deus. E nós vimos também, sábado passado, acerca dos nomes de Deus. Deus, ele é um ser que tem nomes, é um ser pessoal, nós vamos estar vendo hoje acerca disso. E ele tem um nome pessoal e ele tem também os seus nomes. E hoje, como eu já havia dito, o subtítulo do sermão de hoje é A Natureza Pessoal de Deus. A natureza pessoal de Deus. Eu peço você a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo a leitura desse texto, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Mas queria inicialmente fazer aqui uma introdução e dizer que Albert Einstein, grande cientista do passado, do século XX, ele tem uma frase que muito me faz lembrar daquilo que vai estar sendo dito aqui no sermão de hoje. Ele disse que existe uma força cósmica no universo, mas ela é incognoscível. Ou seja, não sabemos, segundo ele, não se pode conhecer que força é essa. Mas ele diz que há uma força cósmica no universo. Eu quero frisar, eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, há uma força cósmica. Por quê? Porque muitas pessoas, e muitas delas adeptas digamos assim, a essa corrente, a esse movimento chamado Nova Era. O que é a Nova Era? É um movimento que possui uma mistura, uma miscigenação, uma mistura, uma espécie de um conjunto de crenças religiosas, de filosofias e também de crenças místicas, em que os seus adeptos, eles creem que está chegando uma nova era de paz, olha só, e prosperidade mundial. E aí, a crença da nova era e suas práticas, elas acabam apontando ou contrariando os ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A nova era, ela reduz tudo que existe à energia. Os adeptos da nova era dizem que tudo que existe, inclusive você, tudo que existe, do ser mais microscópico ao mais macrocósmico, digamos assim, tudo é energia. E eles acreditam que, inclusive, Deus é essa energia. Então, Deus, essa energia é tudo e está presente em tudo, em todas as coisas. Deus, a energia, segundo a nova era, está presente desde as moléculas de átomos até as grandes galáxias pelo universo afora. Então, por exemplo, na mentalidade de um adepto da nova era, eles vão pensar o seguinte: uma vez que Deus é energia, Deus é essa força, e Ele é tudo, está presente em tudo. Então Jesus Cristo, para se tornar Deus, quando foi batizado lá no Jordão, Ele não recebeu o Espírito Santo, mas recebeu o quê? Uma energia cósmica, segundo a nova era. Então, por Deus ser uma energia cósmica, segundo a nova era, cada ser carrega uma centelha divina. E através de uma experiência de meditação, o indivíduo, ele poderá se conectar à sua centelha divina. Ele poderá se religar a esta energia que eles creem ser o Deus por meio desta experiência de meditação. O yoga, por exemplo, fisiologicamente falando, realmente são exercícios de respiração que vão trabalhar a oxigenação das células, fisiologicamente falando. Mas existe uma filosofia por trás do yoga.
uma filosofia da nova era. Existe existe um pensamento, existe um misticismo por trás do yoga. Porque não apenas vai trabalhar a oxigenação das células de quem pratica o yoga, mas também acredita-se que a pessoa que faz yoga passa a respirar mais e melhor o divino. E essa experiência, uma vez sendo contínua, pode fazer com que a pessoa ela venha a se auto-endeusar-se, haver um endeusamento de si próprio. Alguém já disse que Deus é uma energia repleta de luz e paz. Portanto, quem quiser caminhar na sua jornada de vida, tendo luz e paz, tenha Deus, ou seja, esta energia, dentro de si mesmo. São os adeptos da nova era. Nessa perspectiva mística que a nova era trabalha. Nessa perspectiva de que tudo é energia. E de que Deus é essa energia. Deus, a ideia de Deus ser considerado um ser pessoal, Deus ser considerado uma pessoa, é deixada de lado. Porque quem segue essa perspectiva mística, não considerando Deus como um ser pessoal, mas como uma energia, como uma força, olham para Deus e não fala aquele, mas fala aquilo. Deus não é uma pessoa para eles, mas sim, Deus é algo, é alguma coisa. Deus não é aquele, mas isto. Deus, ele deixa de ser pessoal, ele passa a ser impessoal, porque não passa de energia que emana no universo. Mas também essa energia que pode ser encontrada em todo o universo, ela pode estar presente também dentro de cada pessoa. É a mentalidade mística da nova era. No entanto, nessa série que nós estamos vendo, a majestade de Deus e seus atributos extraordinários, a teologia cristã ortodoxa, aquela teologia verdadeiramente bíblica, ela vai afirmar e vai respaldar, de acordo com a própria Sagrada Escritura, de que Deus ele não é uma força, de que Deus ele não é uma energia, mas de que Deus ele é um ser pessoal. E é aqui que eu quero ler com vocês o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis, você pode acessar sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia, capítulo 1, versículos 26 e 27. Estarei usando, não para explanar o texto, estarei usando outros textos. A nossa série tem sido temática, mas para nós estarmos também acompanhando essa linha de raciocínio acerca do nosso Deus ser um ser pessoal. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Então disse Deus, ali na criação, uma vez que Ele fez todas as coisas com a sua palavra, com o seu forte poder, então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus amados irmãos, esse texto está chamando a nossa atenção para dizer que Deus, Ele fez eu e você, Ele fez o homem, Ele fez a mulher, Ele fez o ser humano, Ele fez a humanidade, diferente de uma pedra, diferente de um cachorro, diferente de um cavalo, diferente de um animal. Deus, Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Quer dizer, pastor, que Deus, que nós seres humanos, temos a mesma aparência de Deus, a aparência física? Não. Porque ser criado à imagem e semelhança de Deus não está se referindo a uma aparência física. Nós, seres humanos, fomos criados com um corpo físico. Mas nos foi dado também um espírito. Nos foi dado também uma alma. Mas quando Deus, Ele fez a humanidade, fez o ser humano à sua imagem e semelhança, significa dizer que Deus nos fez, assim como Ele é, seres pessoais.
Deus nos fez, assim como Ele é, seres morais, com a capacidade de pensar, com a capacidade de raciocinar, com a inteligência, com a capacidade de agir criativamente, com a capacidade de tomar decisões. E aí o que é que nós podemos aprender? Uma vez que sabemos que Deus é um ser pessoal, uma vez que nós refutamos a ideia da nova era, de que Deus não passa de uma energia, de uma força, e que ela está presente em tudo, inclusive é uma centelha divina dentro de cada um de nós. Nós vamos aprender agora grandes verdades, não sei se Raíssa está com os slides aí, Raíssa. Nós vamos ver a primeira grande verdade, que embasa que o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Veja aí, o nosso Deus, Ele é um ser pessoal, que possui conhecimento, que possui intelecto. Ele é uma pessoa, assim como nós, que pensa. O salmista aí no Salmo 139, versículo 17, ele diz: olha, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que eu não vou me aprofundar muito nessa questão do conhecimento de Deus hoje, porque teremos uma oportunidade mais adiante, dentro dessa série, que estaremos falando sobre o conhecimento infinito de Deus, estaremos falando sobre a grande sabedoria divina, que é em relação ao atributo da onisciência divina. Mas o salmista deixa claro de que Deus é um ser pessoal, e ele pensa, e ainda faz um elogio, um louvor a Deus. Como é grande a soma dos pensamentos do Senhor. Deus é um ser pensante. Deus é um ser que pensa. Jeremias, no capítulo 29, registra a palavra do Senhor dizendo: eu bem sei que pensamentos, é aqui o Senhor falando, eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O apóstolo Pedro, lá em sua segunda epístola, no capítulo 3, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor. Meus amados irmãos, queridos jovens, amigos que nos assistem, o conhecimento de Deus é um atributo comunicável da sua natureza divina. Assim como Deus pensa, assim como Deus tem uma mente inteligente, foi comunicada, passada ao ser humano este atributo divino, de pensarmos e de raciocinarmos, ainda que num grau finito, limitado, comparado ao pensamento, ao conhecimento infinito de Deus. É bem verdade que quando estivermos estudando a onisciência divina, ou seja, esse conhecimento profundo de Deus comparado ao nosso conhecimento, é bem verdade de que somente Deus é onisciente. E aí a gente vai verificar esse atributo incomunicável de Deus, porque somente Ele é onisciente. Mas assim como Deus, assim como nós, Deus é um ser pensante, nós também fomos criados à semelhança dele, como seres pensantes. Tudo que existe no universo, pense comigo, eu gosto muito de raciocinar, de seguir essa linha. Tudo que existe no universo, tudo que existe nas profundezas do mar, tudo que existe no cosmos, tudo que existe dentro do ser humano, da fisiologia humana, tudo que existe na vida, do comportamento dos animais, tudo que existe na criação, tem uma certa lógica, tem uma harmonia. Tudo foi criado com determinado sentido. Quando a gente percebe a criação de Deus, as leis da física, com suas harmonias, nada se cria, nem se destrói, tudo se transforma. Quando a gente começa a analisar as leis da física, quando a gente começa a analisar os elementos químicos, quando a gente começa a analisar a presença da vida na Terra, por exemplo, quando a gente começa a analisar as órbitas dos planetas e a forma como funciona o sistema solar, ou até mesmo a maneira como a criança é gerada no útero de uma mulher, a gente fica assim, admirado. Como isso é perfeito?
como, apesar do mundo estar coberto pela a camada do pecado, apesar do mundo estar sofrendo e gemendo de dores por causa do pecado, mas a gente consegue ainda perceber, com grande maestria, a criação perfeita de Deus. E eis que tudo o que ele fez era muito bom. A gente percebe que há uma mente inteligente por trás de tudo o que foi feito. E conforme diz Hebreus, lá em capítulo 11, versículo 3, pela fé, nós entendemos que foi Deus que criou todas essas coisas com a sua palavra poderosa. Ou seja, essa é a mente incrível de Deus. Como ser pessoal, Deus ele pensa, diferente de muita gente que só vive, mas não pensa. Como ser pessoal, o conhecimento do Senhor ele é precioso demais e tremendo, faz com que a gente fique admirado, maravilhado. E eu quero dizer a você que antes mesmo de você nascer, Deus já pensava em você. Deus já havia concebido você na mente dele, para que um dia, num determinado momento apropriado, você pudesse nascer pela permissão de Deus, e que esta vida viesse a surgir para que você não simplesmente vivesse sem sentido algum, mas de acordo com a mente do Senhor, para que a sua vida ela tivesse significado, sentido e propósito. E uma vez você presente nesse mundo, você encontraria significado, sentido e propósito, uma vez que Deus estaria revelando-se a você. Mas também, próximo slide, por favor, Raíssa, o nosso Deus, além de ser pensante, além de ter uma mente criativa, além dele ter conhecimento, o nosso Deus ele é um ser pessoal, identificado com um nome ou nomes e pronomes que apontam para a sua pessoa, seu caráter e seus atributos. Nós vimos no sermão passado acerca dos nomes de Deus. E os nomes de Deus, nomes que apontavam para quê? Para as suas características, para a sua natureza divina, para o seu caráter, para os seus atributos. E nós vimos isso de maneira espetacular. Assim como uma pessoa, ela possui o seu nome, ela é identificada, a sua personalidade por este nome, Deus ele revela a sua natureza pessoal também por meio de nomes. Como nós vimos sábado passado, ele se revelou a Moisés dizendo, eu sou o que sou. O profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, ele diz, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. O salmista, no Salmo 113, versos 2 e 3, ele diz, seja bendito o nome do Senhor, seja louvado o nome do Senhor. Não é para ser louvado qualquer nome, o nome do Senhor. O texto bíblico, texto original da Bíblia, ou seja, nas suas línguas originais, grego e hebraico, refere-se muitas das vezes a Deus com pronomes. E traduzindo para a nossa língua portuguesa, a gente pode fazer uso desses pronomes pessoais e referi-los a Deus. Chamar Deus de Ele. Chamar Deus de Tu. Tu és o Deus, a minha fortaleza. Ele é o Senhor, o Deus da minha salvação. Pronomes pessoais. Deus é um ser pessoal. A Bíblia não se refere a Deus como isto. A Bíblia não se refere a Deus como aquilo, mas sempre com aquele ou como Ele. O Senhor é um ser pessoal. O apóstolo Paulo, fazendo referência ao próprio Senhor, ele diz aquele, olha o pronome aí, aquele, ou seja, Deus Pai, e não aquilo, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também a Ele todas as nossas coisas. Mas, por favor, Raíssa, o próximo slide, nós temos uma outra grande verdade acerca
de que aponta para o nosso Deus pessoal. O nosso Deus é um ser pessoal, que possui sentimentos, que possui emoções. Sim, você tem sentimentos. Fomos criados como seres que expressamos as nossas emoções. E criado à imagem e semelhança de Deus, então a gente pode perceber que Deus, como ser pessoal que é, ele possui sentimentos, ele possui emoções. A Bíblia diz que Deus, ele fica irado. O Salmo 78, versículo 41, o salmista Asaf aqui, falando da providência de Deus sobre o seu povo durante a caminhada pelo deserto. E aí o povo, apesar de Deus estar dando maná, apesar de Deus estar matando a sede deles, mas o povo estava colocando Deus à prova. E diz aqui que repetidas vezes esse povo pôs Deus à prova, irritando o quê? O Santo de Israel. Deus, ele fica irritado. Ele manifesta o seu furor. Deus, ele fica indignado. Ele fica indignado com a rebelião humana, a rebeldia humana. Ele fica indignado quando andamos na direção contrária à sua vontade. O salmista, no Salmo 7, versículo 11, diz que Deus, um ser pessoal, ele fica irritado com a rebeldia do seu próprio povo. Mas também Deus, ele ri. Olha que interessante. Em face dos reis, dos governantes da terra, que tentam conspirar contra o Senhor, o salmista declara no Salmo 2, versículo 4, que Deus, do seu trono, lá no alto dos céus, o Senhor põe-se a rir de cada um deles, dos governantes e dos poderosos da terra. Deus é uma pessoa que ri. Ele também abomina. Deus abomina as nossas transgressões. Deus abomina uma vida de pecado. O salmista no Salmo 11, versículo 5, diz que o Senhor odeia o ímpio e quem ama a injustiça. Mas por outro lado também diz a palavra de Deus que Deus, ele tem compaixão. Diz que Deus, ele ama e que ele perdoa. O salmista no Salmo 135, versículo 14, diz que o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. A conhecida passagem de João 3,16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele outro conhecido texto lá de 2 Crônicas 7,14, de que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então Deus aqui perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. O nosso Deus, ele tem sentimentos. O nosso Deus, ele expressa as suas emoções. Deus, ele tem uma vontade soberana. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 26, diz, palavras do próprio Deus: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Teria eu vontade que o ímpio morresse? Diz o Senhor. Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, ele se apresentando como um apóstolo do Senhor, ele diz, Paulo, declarando ser apóstolo de Cristo Jesus, não por vontade humana, não por vontade dos homens, mas por vontade de quem? De Deus. Ou seja, pela vontade soberana do Senhor, aquele ex-perseguidor de igreja se tornou apóstolo do Senhor. Agora, nós temos as nossas emoções e muitas das vezes somos levados por essas emoções. Somos pessoas inconstantes, mudamos a todo momento, só que com Deus é diferente. Deus, ele expressa aqui os seus sentimentos, Deus, ele expressa as suas emoções, mas ele é imutável. Ele não se deixa ser levado pelas circunstâncias. Nosso Deus, ele expressa esses sentimentos, as emoções, mas ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. A vontade de Deus, diz a palavra do Senhor, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita para a tua vida. A vontade de Deus, ela é agradável.
E muitas das vezes as pessoas elas acabam não entendendo esta realidade. De que Deus ele quer o melhor para as pessoas. Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. E mesmo que agora a gente não esteja entendendo ou compreendendo, mas precisamos compreender uma coisa é certa, que a vontade soberana dele, do Deus pessoal que expressa seus sentimentos, suas emoções, essa vontade soberana, ela sempre deve prevalecer nas nossas vontades medíocres, egoístas e humanas, finitas, muitas das vezes. Mas também, o nosso Deus, além dele ser um Deus pessoal, que expressa seus sentimentos, suas emoções, veja aí no próximo slide, o nosso Deus é um ser pessoal que age. O nosso Deus ele tem atitudes. O nosso Deus ele tem ações. Deus ele toma decisões, ele orienta vidas, ele faz valer a sua vontade, aprovando sempre aquilo que é da vontade dele, aquilo que é certo. E a Bíblia vai apresentar algumas metáforas presentes nas nossas vidas, na vida do ser humano, que são também atribuídas a Deus, acerca das suas ações, das suas atitudes. Deus, por exemplo, Ele é o juiz de toda a terra. Você conhece a figura de um juiz? Aquele que julga e deve julgar com justiça, sem parcialidade. Deus, a Bíblia diz que é o juiz de toda a terra. Ele julga, ele condena, ele destrói. Mas também a gente percebe que, assim como alguém edifica uma casa, alguém edifica um prédio, alguém edifica um viaduto, uma rodovia, Deus, Ele é criador. Só que o Deus criador, diferentemente do edificador, que já tem a matéria-prima pronta, Deus criou todas as coisas do nada. E Ele, além de criar, Ele se mantém sustentador de todas as coisas. Deus ele é comparado a um pastor que cuida das suas ovelhas, que dá alimento às suas ovelhas, que protege o seu rebanho, que guia o seu rebanho. Quem não conhece o famoso Salmo de Davi, o Salmo 23, quando ele aponta para Deus e diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, Ele me guia pelas veredas da justiça. O próprio Jesus, lá em João capítulo 10, Ele se autoproclama como o bom pastor. E Ele diz que o bom pastor é aquele que dará a sua vida por suas ovelhas. Ah, meus amados, meus queridos jovens, Deus, Ele é apresentado como uma sentinela, como um vigia. O Salmo 127, é tremendo esse salmo, diz que se não for o Senhor, o vigia, o sentinela da cidade, o sentinela da casa, em vão trabalhará os seus seguranças, os seus vigias, os seus sentinelas. O Salmo 121, o Senhor é o seu protetor. O Senhor protegerá a sua saída e sua entrada, ou sua chegada, desde agora e para sempre. E como é bom conhecer essa realidade do Deus pessoal. O Deus que age, o Deus que toma suas atitudes e sempre Ele sabe o que faz, Ele mantém as coisas no devido lugar. E tudo aquilo que Deus age, não há quem possa impedir as suas ações. Ele é um Deus todo-poderoso, o Deus que age é o nosso ser pessoal. Mas também o nosso Deus, por favor, coloca aí, Raíssa. Nosso Deus é um ser pessoal, que se relaciona. O nosso Deus, Ele mantém um relacionamento com homens, com mulheres. Na própria Trindade, nós estaremos vendo mais adiante acerca disso. O que é a Trindade? Existe um só Deus em essência, mas existem três pessoas distintas. Pastor, como assim? É uma pessoa ou são três? Um só Deus, em essência. Mas são três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estaremos vendo um estudo especificamente só sobre isso.
Mas a gente percebe que na Trindade existe um relacionamento mútuo do próprio Deus, das três pessoas da Trindade. No batismo de Jesus, o Filho, Deus Filho, estava sendo batizado. Ele ali, 100% homem e 100% Deus. De repente, o Deus Pai fala, proclama e diz: eis aí o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E desce sobre o Deus Filho o Espírito Santo de Deus, em forma corpórea de uma pomba. Deus é revelado como aquele que se relaciona. Deus, ele quer se relacionar com você. A Bíblia diz que Abraão é chamado de amigo de Deus. O Deus que se revelou, o Deus que se apresentou, o Deus que fez promessas e o Deus que tinha uma amizade sincera com um homem chamado Abraão. A Bíblia fala também, lá em Atos 13, 22, inclusive estaremos estudando o capítulo 13 a partir de domingo, amanhã, pela manhã. Lá em Atos 13, 22, diz que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Zacarias 2,7 apresenta Israel, o povo de Deus, é chamada pelo próprio Deus como a pupila dos seus olhos. Olha que coisa linda. O profeta Oséias, do capítulo 11, versículo 1, diz que quando Israel era menino, diz o Senhor, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O nosso Deus pessoal, e não uma energia, e não uma força, é um Deus que se relaciona. Mas acompanha aí o próximo slide. O nosso Deus pessoal, ele é comparado também, nessa perspectiva ainda de um relacionamento, ele é comparado a um pai. A um pai, por falar em pai, amanhã é dia dos pais, parabéns papai, feliz dia dos pais a você. Mas olha que interessante, o nosso Deus pessoal, ele é comparado na Bíblia à figura de um pai. Eu quero aqui colocar uma barra, também mãe, que cuida e ama seus filhos e filhas. Sim, Oséias 13:8, Deus em seu furor se apresenta como uma ursa de quem lhe roubaram os seus filhos. Já pensou? Deus é comparado a uma ursa em seu furor, em sua ira, quando são tomados dessa ursa os seus filhotes. Em Isaías 66:13, Deus declara, assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei, o povo de Israel. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Deus comparado à figura materna. Isaías 64:8, Senhor declara, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das suas mãos. Isaías 49:15, será que uma mãe, eu acho fantástico esse texto, será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda amamenta, e não terá compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou orando. E a oração que ele ensina, não que deva ser repetida, mas os princípios presentes ali em suas palavras, que devem ser tomados como ensinamento para toda e qualquer vida de oração. Ele começa a sua oração dizendo, Pai nosso. Deus é o nosso Pai. E por diversas vezes, o Senhor Jesus chamava Deus de Abba Pai, Paizinho querido. Na transfiguração ali, Jesus e mais 3 de seus discípulos, algo extraordinário aconteceu, Jesus apresentou-se, foi revelado ali com vestes resplandecentes. Apareceram 2 figuras ali, Moisés e Elias conversando com Jesus. Ali dias antes de Jesus ser crucificado, preso, morto, crucificado. E aí de repente Pedro vê aquela cena e para ser agradável, ou então ele ficou tão irradiante com aquela cena, que ele disse, Senhor, não é bom a gente construir aqui 3 barracas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor? E de repente escuta-se uma voz, é a voz do Deus Pai,
dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus Pai falando em relação ao Deus Filho. Na mensagem messiânica do profeta Isaías, do capítulo 9, acerca do Cristo, ele é chamado como maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus é um ser pessoal, que como um pai, e eu sei que é difícil falar isso na realidade humana de pecado em que nos encontramos, e eu sei que existem muitos homens que apenas colocaram filhos neste mundo, mas não assumiram a postura de um verdadeiro pai. Mas eu quero deixar bem claro aqui que Deus, o ser pessoal, que é apresentado com a figura de um pai, é aquele que ama. O Deus Pai, Ele te ama. O Deus Pai, Ele cuida de ti. O Deus Pai, Ele te sustenta como seu filho amado. Jesus disse: vocês dão coisas boas ou ruins a seus filhos? Se seu filho pedir um ovo, vocês vão dar um escorpião? Se seus filhos pedirem um peixe, vocês vão dar uma serpente para eles? Se seus filhos pedirem pão, vocês vão dar pedras para ele? E eles disseram: de maneira nenhuma. Jesus disse: ora, vocês sendo pessoas más, pecadoras, dão coisas boas a seus filhos, imagine o vosso Pai Celestial, como Ele nos darão tudo aquilo que pedirem em oração. Mas também, uma última figura acerca do nosso Deus pessoal, vocês podem observar aí no slide. O nosso Deus é um ser pessoal que se comunica com você. Ele se comunica conosco. Em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Nesse exato momento, Deus está falando contigo por meio da sua palavra. Deus é um ser pessoal que fala. Uma energia não fala. Uma força não fala. Deus é um ser pessoal que fala. E a sua maior declaração, a sua maior expressão de palavras é exatamente sobre a palavra encarnada. A palavra que no princípio estava com Deus e era Deus, mas ela se fez carne e habitou entre nós. O Deus pessoal infinito tornou-se num Deus pessoal humano, porém sem pecado, para que a sua vida resplandecesse da palavra de Deus para mim e para você. Paulo disse que o Senhor Jesus, a palavra que se fez carne, habitou entre nós. O próprio Deus que se comunica de maneira visível, clara, por meio da sua vida, por meio do seu ministério, por meio de suas parábolas, por meio da sua obra na cruz, por meio da sua morte e ressurreição. Paulo lá em Filipenses capítulo 2 diz que Deus deixou a sua glória, fazendo menção ao próprio Cristo Jesus. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele tornou-se servo, e sendo encontrado na forma humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi a força do cosmo, nem foi uma energia que morreu na cruz por mim e por você. Mas foi o próprio Filho de Deus, um ser pessoal, que se tornou homem. Ele veio aqui na terra, uma pessoa divina e humana ao mesmo tempo, e morreu uma única vez por nós, para nos purificar de toda injustiça. E por isso que nós devemos crer neste Deus pessoal. Um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que tem uma mente incrível. Um Deus criativo, que tem uma mente brilhante. Um Deus que se revela por meio dos seus nomes. Um Deus que está cuidando, pastoreando, agindo de maneira poderosa na vida do seu povo. Um Deus que mantém o controle de todas as coisas, apesar da pandemia que estamos vivendo, ou apesar dos nossos dilemas pessoais.
Um Deus que se tornou humano e entrou na história, e que um dia nos levará para vivermos para todo sempre com Ele na glória celestial. Essa noite você sai daqui sabendo que Deus não é uma energia. Deus não é uma força do universo. Deus é um ser pessoal. Mas eu pergunto, e você? Deus é um ser pessoal. Você é uma pessoa de Deus? Como está seu relacionamento com esse Deus que é pessoal? Você tem tido um relacionamento pessoal com um Deus pessoal? Só existe uma maneira de se relacionar com Deus pessoalmente. É recebendo o seu Filho Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, como seu Senhor e Salvador. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos lançar toda a nossa fé no Filho de Deus, que se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus, o ser pessoal, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sendo resgatado pelo poder de Deus, sendo justificado pelo sangue precioso de Cristo na cruz, recebendo perdão dos pecados, permaneça para todo sempre. Não há prazo de validade neste relacionamento com o Deus pessoal. Permaneça para todo sempre na presença do Senhor. Em João capítulo 10, lá no versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira. E ele fala para os seus discípulos: vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. E permanecendo para todo sempre no Senhor, Apocalipse capítulo 21, versículo 3, faz uma declaração tremenda. Diz que eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Creia no Deus pessoal. Creia naquele que busca por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ser pessoal. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus, Ele é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas pastor, o senhor falou que Deus é um ser pessoal, e agora está dizendo que Ele é espírito? Exatamente. Mas sobre o fato de Deus ser um ser pessoal e espiritual, isso é assunto para o nosso próximo sermão. Mas agora eu quero orar por você. Vamos orar? Bendito Deus, nesse momento eu quero apresentar a vida de cada ouvinte, de cada internauta aqui que nos assiste ao alcance dessa mensagem pregada, anunciada. Que possamos cada vez mais estarmos firmados neste relacionamento contigo, o nosso Deus pessoal. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que pagou um preço pelos nossos pecados, Cristo Jesus. Aquele que por sua graça nos deu a redenção, perdoou os nossos pecados, nos deu tão grande salvação. Senhor, venha ser com cada um dos ouvintes, dos que estão nos assistindo, e que se alguém ainda não teve essa experiência, ainda não teve esse relacionamento pessoal contigo, que o teu Santo Espírito, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, possa tocar o seu coração, e que essas vidas sejam vidas que estejam em pleno relacionamento pessoal contigo, que é o nosso Deus pessoal. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Por hoje chegamos ao final do nosso culto jovem. Queremos agradecer aqui a participação de todos vocês na nossa live de hoje, na nossa transmissão do culto desta noite. E, se Deus assim permitir, estaremos amanhã retornando aqui pela manhã, às 9 horas da manhã, no nosso culto matinal, onde também estaremos prestando louvores ao Senhor, estaremos lendo a palavra de Deus, estaremos rendendo graças ao Senhor e ouvindo a mensagem do Senhor. Estaremos dando início trabalhando a série As Marcas de uma Igreja Relevante, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos dando início ao capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Logo mais à noite, amanhã, Dia dos Pais, às 18 horas, estaremos novamente aqui reunidos na transmissão do culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Fica aqui o nosso abraço. Quero desejar aos pais, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Feliz Dia dos Pais, já antecipado a todos nós. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Até mais.